Sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco. Um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Capital Econômico em Foco. Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui no meu estúdio a Cristiane Tanese, diretora de inovação Visa, que vai falar um pouquinho sobre desafios e soluções para pequenos e médios empreendedores no agronegócio. Cristiane, eu mencionei o seu sobrenome correto? Sim, correto, Kelly. Muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com vocês aqui hoje. O prazer é todo nosso. Cristiane, eu queria que você começasse falando, sobre um pouquinho mais sobre você. Quem é a Cristiane? Quais são os desafios, as soluções que você está trazendo aí? A gente vai ter muita coisa para conversar. Mas antes de começar as perguntas, por favor, aprofunde aí um pouco mais a Cristiane. Legal. Eu sou responsável pelo Estúdio de Inovação da Visa no Brasil. Dentro do Estúdio de Inovação, nós olhamos os desenvolvimentos para a Visa no Brasil, que a gente chama de incubação de produtos, bem como parceria com os nossos clientes na cocriação de novas soluções. E, para isso, a gente traz sempre insights e tendências dos meios de pagamento, o que vem por aí, o futuro dos meios de pagamento. Na verdade, a gente já pode, eu arrisco em dizer que é o presente, o futuro não, o presente, A gente já respira a tecnologia e a pandemia acabou acelerando isso, Cristiane? Eu queria saber o que motivou a Visa a criar um projeto tão incrível para a área de agronegócios, voltado assim para essas soluções de meios de pagamento, porque no agronegócio a gente ainda tem um pouquinho, ainda um pouco devagar, por conta de questão de sinal, por conta de algumas dificuldades, então gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Legal. Nós, a Visa, acompanhamos aqui, acho que o agronegócio é muito importante para o país, a gente vê que representa 27% do PIB do país, e por isso chama muita atenção entender o que a gente fala de dores desse negócio. A gente vê há muito tempo o avanço das tecnologias que impulsionam esse negócio, melhorando a produtividade, mas também melhorando aí a comercialização. E aí pensamos, por que não desenvolver algum experimento que trate e facilite a vida desse pequeno e médio agricultor? E foi assim que a gente se inscreveu, nosso caso de uso, no Laboratório de Inovação da FENASBAC Comando Central, que é o que eles chamaram de Lift Challenge. E nesse Lift Challenge apresentamos uma plataforma aí completa, baseada em ferramentas de blockchain, justamente para facilitar a vida dos pequenos e médios agricultores brasileiros. Sensacional, Cristiane. Agora sim, você está falando de alguns termos que para uns pode ser muito familiar, E para outros pode ser assim, uau, o que é isso? Como, por exemplo, blockchain. Então, você pode explicar um pouquinho, falar sobre essa solução com este foco? Sim, essas novas tecnologias vêm para resolver coisas que a gente não conseguia antes, E aí até eu brinco que para as tecnologias avançarem, elas têm que resolver problemas do mundo real. Não adianta a gente ter uma tecnologia que traz nova segurança, traz novas features, que traz novas possibilidades, e o que a gente está falando desse novo caso de uso é o tal das finanças descentralizadas. Dentro das finanças descentralizadas, você traz uma nova possibilidade de utilização, que é exatamente esse caso. Eu posso detalhar para você o nosso caso de uso, para tentar explicar, falar por que isso faz sentido.
Quando a gente entendeu esse pequeno e médio agricultor brasileiro, a gente viu que somente 42% da necessidade de crédito desse produtor brasileiro era atendida através dos planos safras, né? E as principais dores que foram elencadas por eles, aí nos estudos que analisamos, é justamente excesso de burocracia, né? A quantidade de documento que eles têm que enviar, né? A pouca oferta, que eu já falei do próprio crédito, e muita demora na liberação desse crédito. Então, quando a gente traz uma tecnologia nova como o blockchain, é justamente para simplificar. Aí pensamos, por que não conectar agricultores brasileiros nesse experimento? Então, a gente está falando de um protótipo aqui da Visa, né, com os investidores internacionais, né, porque a gente sabe que é sempre interessante trazer novas possibilidades. Temos muitas instituições financeiras no Brasil, cooperativas, dando crédito a esse agricultor, mas pensando que a gente fala de novos casos de usos, a gente falou, olha, para além desses créditos que já estão acessíveis ao pequeno e médio produtor, por que não pensar também em conectá-lo com o mercado global? Por isso, desde o momento, desenvolvemos esse caso de uso. Nossa, incrível. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, Cristiane. Como que o agricultor ele consegue chegar, né, até o investidor? O que a plataforma faz? Qual é o trabalho dela ali? Ele apresenta o projeto dele? Como é que funciona na prática? Não, o passo 1 para ele entrar é justamente tokenizar a sua safra. Uau! Tokenizar a sua safra. Tokenizar a safra. Já é difícil, né? Tokenizar no blockchain. Então, só estou falando palavras aí. É justamente através... Então, do nosso experimento, a gente sempre foca aí na experiência do usuário. Então, imagine você, que seja né, Kelly agora uma agricultora brasileira, você vai entrar na sua instituição financeira e, através do aplicativo do seu banco, dessa instituição financeira, você fica sabendo que tem uma nova modalidade, uma nova forma de você negociar o seu contrato da sua safra. Você se cadastra nessa nova modalidade, você cadastra o que a gente chama do seu real digital, que vai ser habilitado pelo Banco Central, né? Então, a partir você consegue colocar dentro desse aplicativo o real digital e, com ele, você consegue fazer as transações, né? Então, imagine que é a forma que vai transacionar este agricultor com esse investidor global. Tá. Desculpa interrompê-la. Então, assim, Cristiane, vamos supor, eu, Kelly, estou produzindo café e preciso vender o meu café para os investidores, né? Preciso apresentar esse meu projeto. Então, eu vou lá, faço esse cadastro, faço todo o processo operacional e já coloco lá a precificação. Seria assim, na prática? Ou não? Então, na prática é isso. Quando a gente fala tokenizar, você vai lá nesse aplicativo, que você vai estar habilitado dentro das instituições credenciadas e tal. Vamos lembrar o tempo todo aqui que a gente está falando de um protótipo, num caso de uso, que a gente está desenvolvendo, né? É uma conversa de desenvolvimento e inovação, né? E aí você faz o que a gente chama aí de subir neste aplicativo o contrato que você tem com a sua cooperativa, por exemplo, que comprova a existência do seu café, que está lá, né? E também o contrato, o que a gente chama aqui de CPR, né? Que é a Cédula Rural do Produtor. Com base nesses dois documentos, eles são validados dentro dessa plataforma, e isso permite que o investidor do outro lado, quando ele for participar do leilão, ele sabe que a Kelly é uma produtora de qual região, qual é enfim, a fazenda onde ela está, qual é a quantidade de café, o café está onde. Então, você tem todos esses parâmetros regulados aí, inseridos nessa plataforma. A partir desse momento que você inseriu esses dados, tokenizou a sua safra, você vai participar de um leilão, né? E esse leilão é justamente porque você tem a necessidade de antecipar o recebimento do seu valor. E aí, nesse leilão, através de que a gente chama de contratos inteligentes, que os investidores participam. Então, aquele que oferecer para a Kelly a melhor oferta, né, dessa compra desse contrato, vai ser o que vai ser escolhido pela plataforma e já automaticamente já efetua essa antecipação desse pagamento para você. Tá? Então, a gente demonstra cada um das partes. Acho que é interessante que assim, é um exercício de pensar as possibilidades que a gente pode resolver para o agricultor, né? A gente sabe da demanda do crédito,
a gente quer conectar o agricultor aí com o mercado global de investidores, utilizando aí novas ferramentas, e para o lado do investidor também, é trazer a segurança e tranquilidade que a gente está falando de um contrato que ele está embasado em documentos que são documentos que também foram digitalizados, né? Que são documentos da compra dessa colheita, do compromisso da compra dessa colheita pela cooperativa, né? Como também desse CPR, que é um documento oficial aqui no Brasil. Sensacional a iniciativa, Cristiane, sensacional mesmo. Eu comecei essa entrevista falando, né, sobre os desafios, quais são os desafios que vocês tinham. E eu queria entender melhor como é que está sendo a parte tecnológica, né, porque a gente está falando do campo. A gente sabe que os grandes agricultores, eles já... né, provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente já está um pouco mais avançado nessa etapa. Mas e o pequeno, né? O pequeno e o médio? Como é que está esse relacionamento tecnológico no campo? Então, a gente vê muito avanço, até porque a gente está falando que no campo, no Brasil, a liderança está acontecendo aí já numa terceira geração. Então, a gente vê a tecnologia avançando também nos pequenos e médios. E claro que a gente vai passar por um processo de informação, educação. Esse produto ainda não está disponível no mercado dessa forma, com leilão. No entanto, já temos sim hoje, com o nosso parceiro AgroToken, a possibilidade de tokenizar as safras. Então, vocês podem procurar aí junto, né, AgroToken, um parceiro da Visa, que já existe a possibilidade dessa tokenização dessas safras para negociações futuras, vendas futuras, enfim, das safras. O nosso desafio é justamente esse. Acho que o primeiro desafio é mostrar que é uma funcionalidade interessante, que agrega valor para esse pequeno e médio produtor, né? Então, acho que esse é o primeiro desafio. E acho que o segundo, a parte educacional de como fazer isso. Então, por mais que seja muito simples, a preocupação sempre, né, do nosso estúdio de inovação é focado no que a gente chama da experiência do usuário, né? Então, o tempo todo, a gente, no aplicativo, enfim, é passo a passo, explicando o que é necessário fazer. E claro que isso vai ganhando tração à medida que esse pequeno e médio agricultor se sente confortável e resolva problemas de fato do dia a dia deles, né? Sensacional. E você tem informações mais concretas em relação à questão, vamos dizer, por região, né? Hoje essa tecnologia está disponível apenas para o Brasil, certo? Para a Argentina também. Então, a AgroToken lançou essa funcionalidade de tokenização na Argentina e está trazendo para o Brasil, então já lançou no Brasil também. E esse experimento, ele por enquanto é um experimento que não está disponível nessas praças, tá? Só tá no Brasil por enquanto. Na verdade, é um experimento, né? Vocês estão falando de um... Isso, estará no Brasil, mas nesse momento ele ainda, como ele é um piloto, ele não é público, ele foi justamente para um laboratório, em conjunto com o Fenasbac e Banco Central. E essa era justamente a pergunta que eu ia fazer, né? A próxima pergunta em relação às parcerias, né? Como é que foi fomentada toda essa parceria para que pudesse chegar numa solução tão diferenciada para o agronegócio na parte de meios de pagamento? Essas parcerias buscam resolver questões que são difíceis, né? Complexas. Então, de fato, a colaboração a gente anda mais rápido e anda junto. O laboratório, que é liderado pela Fenasbac, né, e Banco Central, que é o Lift Challenge, promove esses encontros, e a Visa, para desenvolver esse experimento, se associou à Microsoft, à Sinqia e à AgroToken. Então, esse experimento que eu estava contando para vocês, né, do nosso agricultor, que vende uma safra, negocia num leilão nesse marketplace, né, e antecipa esses recebíveis, ele foi um experimento que apresentamos aí dentro do Lift Challenge. Hoje, ele não está em produção, ele justamente para a gente entender casos de usos possíveis para o real digital. Então, sabemos que hoje o Banco Central está discutindo o real digital, quais serão, como será a sua regulação, como funcionará, isso tudo está sendo discutido. E assim que o Banco Central definir como será o real digital no Brasil, a gente já está vislumbrando casos de usos possíveis como esse, né, que vão permitir a integração do Brasil com o mundo, né, através do real digital, de forma totalmente automática, né, instantânea, vamos chamar assim, de forma instantânea, e com outro benefício, né, que quando você traz um real digital, você traz a programabilidade. Uma palavra difícil para dizer que
a gente pode atrelar um contrato inteligente. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Vamos imaginar você vai vender um carro. A gente sempre fica aquela dúvida, quem deposita primeiro? Né? Você deposita e a pessoa transfere o documento, a pessoa transfere o documento e você deposita. Esse impasse que isso visa resolver, né? Então, justamente, o contrato inteligente define que as partes, então, uma vez transferido o documento, que ainda não é possível, mas um dia será, né? Você transfere esse documento de forma digital também, você automaticamente esse dinheiro já cai na conta do vendedor. Então, você já não fica nesse impasse, né? Então, é isso também que é interessante. Então, quando a gente traz o exemplo do agricultor, quando o investidor entende o contrato desse agricultor, ele colocou o contrato de venda futura, e colocou o CPR, ele está se comprometendo e tem um contrato inteligente atrelado a essa negociação, para ele sentir confiança nessa negociação. Incrível. E esse experimento, a gente pode considerar que é pioneiro no Brasil ou não? Para o agro? Então, é um experimento muito inovador. Assim, a gente conhece outras iniciativas que estão acontecendo também, mas, de fato, com o desenvolvimento que a gente chama de ponta a ponta, que a gente traz desde o agricultor, essa venda no mercado global, e outra parte que eu não mencionei, quando o agricultor recebe o dinheiro, no nosso experimento, a gente coloca também a possibilidade da transação offline, que foi, acho que, um dos pontos, Kelly, que você começou trazendo como desafios, né, do agricultor no campo. Nem sempre o agricultor no campo tem a possibilidade de estar conectado, né? E como vai pagar seus empregados e fornecedores, enfim, as pessoas que estão ali com eles, né? E aí, esse nosso experimento de ponta a ponta também demonstra uma forma de você fazer transferência através da sua carteira digital, totalmente segura, de telefone a telefone, desde que os dois dispositivos, eles podem estar os dois ao mesmo tempo offline, mas os dois têm que ter uma ferramenta de segurança, né? Então, que a gente chama de NFC, né? Então vai de telefone para telefone, e também uma questão, eu estou falando de feature aqui, mas é uma feature de segurança que é necessário ter nos dois telefones para garantir total segurança. E aí, quando voltar a estar online, eles atualizam naturalmente essa carteira. Perfeito, Cristiane. É muito bom trazer esses esclarecimentos, porque são muitas dúvidas, né? E a gente sabe que o agronegócio é muito importante para o PIB, é muito importante para impulsionar, né, a nossa economia. Eu sou suspeita em falar, é uma área que eu realmente tenho paixão. Cristiane, olhando pelo outro lado agora, você está falando muito do lado do agricultor. Como é que está agora a visão do investidor para se conectar com esses agricultores e como essa solução, né, ela pode facilitar, agilizar processos? O que você tem de experiência que pode compartilhar com a gente, né? Não, por o lado do investidor também é super interessante que a gente habilita a possibilidade de entrar em investidores que a gente fala pessoas físicas, né? Porque hoje, quando a gente fala de grandes investimentos internacionais, está falando de grandes grupos também que têm uma capacidade de análise de risco, de análise dos contratos. Aqui você está possibilitando, nesse experimento, um contato direto do agricultor para investidores, vamos pensar pessoas, indivíduos que estão ao redor do mundo, né? E garantindo aí com segurança que esses contratos são válidos, são registrados no Brasil, acho que tem um laço importante aí dessa negociação. E uma coisa que a gente nota que importa muito para o investidor internacional é a questão em relação ao ESG, né? E também essa plataforma permite, se tiver uma certificação verde, por exemplo, a Fazenda, qualquer certificação que ache interessante colocar nessa negociação, ele também pode subir, né, nesse mesmo leilão, né? Então, além das documentações básicas solicitadas, ele pode colocar documentações que o diferenciem, para justamente pessoas que têm como propósito financiar a agricultura sustentável de pequenos e médios agricultores no Brasil, por exemplo, que o façam, e esses investidores geralmente oferecem contratos muito mais atrativos, né? Porque você está falando diretamente de pessoas que acreditam nessa causa e querem apoiá-la.
Sempre acreditei no poder do conhecimento e da informação e como eles podem mudar a vida das pessoas. E tratando-se do universo empreendedor, para mim, uma das melhores formas de apoiar e impulsionar negócios é aprendendo com quem tem muito a ensinar. Como sou uma grande apaixonada por ouvir boas histórias, fiquei imaginando quantas valiosas narrativas não devem existir neste mundão para serem compartilhadas. E é por isso que surge o Capital Econômico em Foco, um jeito dinâmico de comunicar as principais histórias, movimentações e transformações que acontecem no mundo dos negócios. Com informações de alto valor agregado, semanalmente, eu, Kelly Couto, trago de forma leve e descontraída convidados especiais para compartilhar, conectar e inspirar através de seus erros e acertos, fracassos e sucessos. Estou sempre em busca de ideias e inovações para ajudar a você a escrever um novo capítulo na sua jornada empreendedora. Venha comigo, porque o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Cristiane, eu também queria entender, você já falou do lado do agricultor, você já falou do lado do investidor, e agora eu também quero entender do lado das cooperativas. Elas, vocês estão trabalhando em mão dupla ou não? Como é que funciona? Então, dentro do nosso caso de uso, que a gente apresentou, as cooperativas fazem parte desse caso de uso, porque a gente entende que as cooperativas são fundamentais para o pequeno e médio agricultor, né? Nesse momento da tokenização, a cooperativa ela pode emitir o que a gente chama aí de prova de existência, né? Se vai tokenizar uma safra que já foi entregue na cooperativa, por exemplo. Então, a cooperativa ela faz parte desse ecossistema que a gente gostaria de construir. E aí, só reforçar um ponto, Kelly, a gente está falando o tempo todo aqui, esse caso de uso que eu estou conversando e apresentando para vocês é um protótipo. Isso quer dizer que ele não está no ar, né? Então, quando a gente fala dessa plataforma de ponta a ponta, é muito mais um experimento que a gente fez em conjunto com o regulador aí dentro do laboratório da Fenasbac, Banco Central, justamente porque nesse laboratório, a gente precisa entender, e o regulador principalmente, quais são as barreiras, desde regulatórias, de tecnologia, ou até, enfim, dessas relações que a gente precisa esclarecer para garantir que seja mais transparente, né, e dentro das regras estabelecidas pelo país. Incrível, é muito importante ressaltar sempre, né? A gente está falando de um experimento, como o próprio nome fala, né? A gente está aí fazendo testes. É por isso que você está aqui, né? Foi convidada para falar sobre inovação, que né, é um olhar à frente, né, Cristiane? Cristiane, eu também quero entender a questão do próprio meio de pagamento. Um pouco antes de a gente começar o programa, eu já estava te fazendo várias perguntas nos bastidores, né? E uma das perguntas é a questão do próprio meio, né? Se já estava, como é que vai ser na prática, qual vai ser a moeda em uso. Então, seria mais ou menos um dinheiro digital? É isso mesmo ou não é? Como é que vai funcionar isso? Então, nesse futuro, né, que a gente está construindo juntos aqui, justamente a moeda que será transacionada será uma moeda digital, né? A gente está falando aí de uma moeda digital emitida pelo Banco Central. Então, no Brasil, a gente está chamando de real digital, mas que para ser convertida em outras moedas de bancos centrais ao redor do mundo, que seria a contraparte a esses investidores. Perfeito, Cristiane. Sensacional. Eu não tenho dúvidas de que esse projeto, com certeza, tem tudo para ser um grande sucesso. Então, gostaria que você fechasse essa entrevista dando agora o seu olhar inovador, né? O que você acha e quais são, assim, as previsões também, não só para o setor de agronegócios, mas o que você enxerga daqui para frente para poder impulsionar a economia, para impulsionar os negócios, o pequeno, o médio e o grande empresário no Brasil? A minha visão aí para os pequenos e médios, né, empresários, é que justamente as finanças descentralizadas, né, que são permitidas aí através das ferramentas seguras de blockchain, vão trazer um novo mundo, uma nova possibilidade. A gente sabe que dentro do mundo regulado existe a preocupação, né, de garantir a privacidade, mas também a transparência, dentro do limite da responsabilização, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que as finanças sejam descentralizadas, a gente vai ter que saber quem faz parte daquele sistema, mas
uma vez você identificando, tendo possibilidade de identificar, garantindo a privacidade, é que esses pequenos e médios empresários, em geral, vão ter novos acessos, novas possibilidades para além do mercado brasileiro. Então, acho que novas soluções que vão vir de fintechs, não só no Brasil, mas no mundo, possibilitam aí trabalhar em conjunto com esse pequeno e médio empresário, justamente na melhora da sua gestão do seu fluxo de caixa, do entendimento do seu negócio e também a necessidade de crédito. O que também é importante usar crédito com consciência, né? Crédito justamente para alavancar o negócio de forma consciente e trazendo produtividade aí para o negócio. Incrível, Cristiane, incrível. Eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no programa Capital Econômico em Foco. A gente está sempre buscando trazer luz, trazer esclarecimentos em tudo que cerca esse universo do empreendedorismo, e falar sobre meios de pagamento, falar sobre essas inovações é sempre muito importante, principalmente porque agora a gente já vive um momento mais acelerado, e quando a gente fala de dinheiro digital, parece que ainda é um assunto que está um pouco fora da caixinha. Ainda não é muito bem aceito, né? Não estou generalizando, mas estou falando pela minha experiência em conversar nos bastidores, né? As pessoas, na verdade, a gente já usa o meio digital, né? Que o Pix é um formato, um dinheiro digital, mas assim, eu acredito que ainda tem muitos avanços pela frente. É fantástico. O que vem por aí é super gostoso a gente imaginar e construir juntos, né? Justamente para trazer aí, eu acho que soluções para os problemas que existem hoje, né? Então, isso que a gente busca com segurança e confiança, né? Acho que é importante que assim, avise o tempo todo, como a rede das redes, que é conectar as diversas redes existentes e permitir que, com confiança e segurança, as transações ocorram ao redor do mundo. Não, falou tudo, confiança e segurança. Essa é a palavra-chave principal aqui para a gente encerrar essa entrevista e deixar esse recado também para o empresário, seja ele, né? Não importa o tamanho. Se não tiver aquela confiança, se não tiver aquela segurança, o negócio não vai para frente, né? Exato. Muito obrigada, Kelly. Eu que agradeço, seja sempre muito bem-vinda aqui no Capital Econômico em Foco para trazer as novidades, as inovações. Tá ótimo, muito obrigada mais uma vez. Capital Econômico em Foco fica por aqui e eu te aguardo no próximo episódio.